Café Impresso é o encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim. Cada palavra um sabor pra degustar. Podcast que abraça quem quer conversar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Impresso. Esse podcast que é um fruto de um projeto da Editora IGP. E estamos aqui, né, nessa tarde recebendo a visita dos pastores Pedro Lino, pastor Antônio Sávio, pastor Humberto Ferreira, onde a gente dá as boas-vindas a cada um. Obrigado. Que Cristo esteja na vida de todos nós. Amém. E queria apresentar um pouco a história de cada um. Começar com o pastor Pedro Lino, que ele possa se apresentar para os nossos ouvintes. Boa tarde, pastor. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde a quem nos assistirá, né, ou assiste esse podcast. Uma alegria conhecer o irmão, conhecer o trabalho do irmão. Eu sou pastor há 25 anos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Fui pastor também na Igreja Presbiteriana do Chile e depois fui pastor na PCA. E agora volto para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou servindo na Igreja Christ the King Presbyterian Church em Boston. Já estamos servindo lá há 10 anos e temos aí sonhos e projetos de trabalharmos juntos com igrejas aqui do Brasil e, obviamente, de levar o Evangelho até os confins da terra. E mais coisas nós vamos falar aqui hoje nesse podcast. Muito bem-vindo, pastor. É uma honra tê-lo aqui no nosso canal. E agora passo a palavra para o pastor Antônio Sávio, com carinho, pastor Fubá. É isso aí. É um privilégio, um prazer a gente poder estar aqui junto, participando do Café Impresso. Eu sou pastor desde 1998, quando fui ordenado. De lá para cá, o Senhor tem tido muita misericórdia de me fazer permanecer no ministério. Faz 21 anos que eu estou lá na Igreja Presbiteriana das Graças. Logo você percebe que a igreja tem muita caridade, muita misericórdia, né? Para suportar assim durante 21 anos um pastor. Tem sido um privilégio servir ali. À medida que o tempo passa, Deus tem dado muita graça e por isso a igreja chama Presbiteriana das Graças. A igreja tem crescido, nós passamos já de 2.000 membros. Estamos continuando assim alcançando pela misericórdia do Senhor a cidade aqui de Recife, mas também o sertão, e nós estamos querendo ampliar esse campo de atuação da igreja na medida que o Senhor nos for dando direção. Prazer estar aqui com você também, Emanuel. Muito obrigado, pastor Fubá. Passo a palavra agora para o pastor Humberto, que ele possa estar se apresentando. Bom, também expresso a minha alegria em estar aqui. Tenho 25 anos de ministério pastoral, servindo ao Senhor com muita alegria, com o coração totalmente entregue ao Senhor. E louvo a Deus por estar aqui servindo também na Igreja das Graças, né? Deus me deu a honra no decurso dessa caminhada de escrever um livro chamado Casamento em Foco, sobre casamento, sobre matrimônio. Também estudei um pouco na área de aconselhamento bíblico, na área de pregação. E espero ter a oportunidade de compartilhar aqui conhecimentos com vocês e que Deus nos abençoe. Amém. A gente está, a princípio, num acampamento com um tema bem sugestivo, não é? Que é o músculo, bigode e caráter. É uma temática aí bem inovadora aqui para nós homens. A gente está num acampamento aqui Pentecoste, que estamos aqui por volta de 250, não é? Isso. Participantes. Chegamos ontem aqui, pretendemos ficar até amanhã. E aqui a gente está debatendo temas voltados para a vida masculina, né, cristã, e o homem para poder exercer o papel de sacerdócio do lar e ser o cabeça da família. E a gente também está nessa oportunidade trazendo o livro Integridade Perdida, que é um livro do pastor Antônio Sávio. Ele foi lançado ano passado, não é, pastor? Isso. E o que lhe motivou, pastor, a escrever esse livro? Bom, quem me motivou, na verdade, foi o Conselho da Igreja das Graças, porque a gente desenvolveu um projeto de discipulado e formação espiritual de 3 anos, e o material do primeiro ano, então o Conselho pediu para que eu escrevesse
as lições, os estudos. E em vez de escrever um livro como se fosse só estudos, resolvi escrever um livro para conversar com a alma da pessoa sobre quem ela é. Então é sobre identidade, sobre o que é que Deus diz a respeito de você como ser humano. E uma vez que você se entende à luz das Escrituras, então você redefine muitas questões pessoais para você viver bem, para você andar conforme Deus quer. E qual mensagem central o seu livro traria para esses leitores que se identificam com essa temática? A mensagem central é sobre crise de identidade. Por isso que o nome é a integridade perdida. Todo ser humano busca uma autoafirmação, quando a gente deveria ter uma afirmação do alto. A afirmação do alto é quando Deus afirma quem você é. E a Escritura já começa na criação do homem dizendo que ele é a imagem de Deus. Portanto, o ser humano foi criado como um ser tel-referente. A referência da nossa identidade não está na terra, não está no outro ser humano, não está no nosso passado, nem nos nossos familiares. A referência está em Deus. Nós fomos feitos à imagem de Deus, portanto, essa é a nossa identidade. Além disso, a Bíblia depois vai desenvolvendo essa ideia de identidade, formando algumas estacas, estabelecendo, como, por exemplo, nós somos filhos de Deus a partir de Cristo Jesus, nós somos servos de Deus a partir da vocação. Então, muitos aspectos a respeito da nossa identidade estão na Bíblia, e à medida que a gente entende e crê, as crises, especialmente crises de identidade, de autoafirmação, elas vão diminuindo e vão cessando, estabilizando a gente para a gente viver de forma coerente com aquilo que a gente é. Eu lembro em uma das suas mensagens que o senhor trouxe, uma dessas suas crises de identidade, eu acho que foi perto da época que o senhor estava no CPOR. Sim. E é um testemunho bem edificante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa experiência desse momento e como serviu de incentivo no livro também esse momento. Quando eu estava ali por volta de entre 18 e 20 anos, né, eu fui fazer o CPOR, que é um curso de formação de oficiais da reserva, e eu passei, né, fui bem. E aí eu comecei a servir como oficial do Exército. Mas eu já tinha um chamado de Deus desde os 16 anos. E eu estava chamado para ser pastor, né? E eu já vinha prolongando isso. Mas eu estava resolvido em fazer uma carreira onde eu pudesse ter estabilidade financeira e eu pudesse também ter recursos, ter condição financeira boa. Então eu achava que pelo Exército eu poderia caminhar e fiz isso. Mas certa feita eu estava chegando no Exército ali de madrugada, estava vindo de ônibus e naquele episódio Deus me visitou no ônibus de forma muito conclusiva. Ele indagou para mim o que é que eu estava fazendo da minha vida. E eu resolvi me arrepender e pedir a Deus perdão. Senhor, a minha vida é tua, eu quero fazer o que o Senhor quer. Ele disse, você sabe o que eu quero. E então eu entrei naquele quartel naquele dia lá com a decisão de pedir baixa, me colocar de novo diante do pastor da igreja e ir para o seminário, o Instituto Bíblico, me preparar para ser pastor. Então foi um processo de quebrantamento, um processo de visitação de Deus para uma mudança de caminhada. A gente sabe que a vida pastoral é uma vida muitas vezes de solidão. Eu não falo uma solidão espiritual, mas uma solidão no seu íntimo, ali, de estar muitas vezes sem muitos amigos, de ouvir muito e muitas vezes não ser ouvido. E como a vida pastoral lhe ajudou a escrever esse livro, as experiências que o senhor teve? É verdade que a gente tem um aspecto muito só, e esse aspecto muito só é o aspecto da liderança, eu acho, mais do que necessariamente do pastorado. Como uma pessoa que é pastor é líder, então ele termina tendo que lidar com isso, que são também questões de autoafirmação, questões de identidade, porque muitas vezes a gente termina por ser líder achando que o papel da liderança e mesmo
o título, né? Pastor é a identidade da pessoa. E isso não é verdade. Eu tenho uma amiga que diz que quando o pastor se torna pastor, deixa de ser homem, por exemplo, porque só chamam de pastor, não é? Que tem essa brincadeira que o pessoal fala, não é? E é feito o senhor diz, muitas vezes o pastor perde uma identidade própria por ter um cargo, não é? Isso. Muitas vezes o pastor gosta disso, porque ele quer usar isso para se proteger e usa como se fosse um acessório, uma maquiagem, né? Mas quando é uma maquiagem, a pessoa está falseando a vida e ela vai terminar entrando num colapso. Muitas vezes entra num burnout, porque existe uma persona, que é o pastor, e existe a pessoa, que é o indivíduo que está lá. E fazer essa ligação entre o papel, que é a função pastoral, e a pessoa, exige integridade. E é precisamente isso que o texto vai tratando. Não só a respeito de pastor, mas a respeito de a gente usar títulos ou usar conquistas para achar que a gente é alguma coisa. Quando, na verdade, lá no íntimo, a gente é o que Deus disse que a gente é. A gente, na verdade, somos escravos de Cristo, não é? É o principal papel que o cristão deve ter, é a submissão a Deus. E trazendo um pouquinho para a realidade da Igreja das Graças, a gente tem um ministério que é os PGs, onde a gente está reunido em família praticamente, aquela célula menor. E eu queria que o pastor Humberto pudesse estar falando um pouquinho, para quem não conhece, como é que funciona os pequenos grupos da igreja e o quanto isso ajuda na caminhada cristã. Então, a proposta de pequenos grupos é uma proposta bíblica, né? Uma proposta que está no Novo Testamento. O próprio Jesus e o livro de Atos, a caminhada da igreja, revela isso. Os pequenos grupos têm uma importância muito grande na questão de estabilidade da igreja, na questão de crescimento da igreja, na aplicação da mutualidade, né? O local onde a gente cuida uns dos outros. Uma Igreja das Graças, Igreja das Graças, por exemplo, que tem mais de 2.000 membros, como é que ficaria o pastoreio numa igreja dessa dimensão? Então, esse pastoreio, certamente, ele acontece no pequeno grupo. É onde a gente conversa, é onde a gente compartilha as nossas dores, é onde a gente ora uns pelos outros, ajuda uns aos outros, é onde a gente estreita relacionamentos, o que variavelmente não acontece na igreja maior. Então, no pequeno grupo, ele acaba sendo uma bênção de diversas formas, em muitas dimensões, na vida das pessoas. Nós, na Igreja das Graças, temos 72 pequenos grupos, que temos pequenos grupos de crianças, de adolescentes, de jovens, de senhores, senhoras, pequenos grupos de casais, e a minha experiência nesse tempo na Igreja das Graças é que tem sido uma bênção para a igreja. E acredito que todas as igrejas também que têm esse ministério com pequenos grupos acaba sendo uma bênção, especialmente nesse aspecto da mutualidade, do pastoreio de uns aos outros, conforme Jesus ordena em sua palavra. O senhor também tem um viés para a área de psicologia, tem também na área de aconselhamentos e também tem um livro. Eu queria que o senhor pudesse estar falando um pouquinho sobre esse livro também. Então, eu escrevi um livro há um tempo. Nesse livro foram tirados 1.000 cópias desse livro. É um livro sobre casamento, chamado Casamento em Foco. E essa literatura foi esgotada em praticamente 2 meses. De lá para cá, eu tenho vontade de repente, fazer a reimpressão desse material, até para abençoar diversas pessoas. Mas ainda não fiz, mas está no radar, nos planos, quem sabe a gente lançar, né, uma segunda edição desse livro aí chamado Casamento em Foco. É onde eu reflito sobre a questão do significado do casamento segundo as Escrituras. Eu falo sobre a questão da emoção, do equilíbrio emocional no casamento, finanças também e compulsividade dentro da perspectiva do casamento. Falo sobre empatia, falo sobre a convivência com a família do cônjuge. Tem uma temática onde eu falo também sobre a questão das tentações diabólicas ou das ingerências diabólicas contra a família hoje. É um livro que abençoou muitas pessoas e eu acho que ele pode ainda abençoar hoje muitas pessoas. Eu queria agora perguntar ao pastor Pedro Lino
Como é a relação nos Estados Unidos das igrejas cristãs reformadas? A gente sabe que muitas igrejas estão perdendo espaço, principalmente na Europa, muitas igrejas fechando. Mas na sua realidade, na Igreja Presbiteriana em Boston, como é a questão que o senhor lida com as suas ovelhas no dia a dia? Bem, pergunta... Deixa eu pensar bem aqui. Nós somos... você falou uma frase interessante. Igrejas fechando na Europa. Eu tive na Europa agora. Existe um reavivamento acontecendo no meio imigrante. Não só nos Estados Unidos, mas em toda a Europa. O movimento imigrante está crescendo demais. Nós temos, por exemplo, igrejas tradicionais americanas que estão acabando. A nossa igreja, por exemplo, é uma igreja de imigrantes no Nordeste dos Estados Unidos. Para quem não conhece, o Nordeste dos Estados Unidos é o local mais liberal dos Estados Unidos, juntamente com a Califórnia. Em Massachusetts, foi o primeiro estado a ter um casamento gay legalizado. E isso é uma placa que tem lá na prefeitura de Boston. E então é um contexto muito liberal, é um contexto muito de incrédulos, de ateus, e de ateus filosóficos, e de ateus militantes também. Mas o meio imigrante tem crescido assustadoramente. Pela graça de Deus, a nossa igreja se tornou a igreja com mais membros dentro da PCA no Nordeste dos Estados Unidos, e é a que mais arrecada. E também na Europa nós temos contato pelo menos com 3 grandes núcleos de imigrantes: Londres, Itália, Roma, Milão, Portugal, Praga e Porto. E esses contatos indicam um crescimento assustador da igreja de imigrantes. Recentemente eu fui eleito presidente da Fraternidade Reformada. Nós somos um grupo de pastores de aproximadamente 35 igrejas que nós trabalhamos a fé reformada no meio imigrante. O meio imigrante tem muito caloteiro, tem muita gente que se aproveita, tem muita gente com sérios problemas que sai aqui do Brasil e vai para lá. Então nós procuramos tratar essas pessoas e cuidar dessas pessoas. E Deus tem usado a consolidação da família dessas pessoas, a evangelização nos Estados Unidos. Aproximadamente hoje de 10% a 20% das nossas igrejas são de cristãos nativos convertidos. Então existe um movimento de reavivamento acontecendo dentro dos Estados Unidos, dentro da Europa, e que a nossa igreja está inserida. Então esse é um trabalho muito difícil. Nós vamos usar de muito pastor. Eu estou agora andando no Brasil buscando pastores, buscando líderes, entrando em contato com a Igreja das Graças, fazendo parceria. Porque uma igreja norte-americana, uma igreja na Europa, ela tem o seu orçamento em dólar. E ela pode produzir muito, e ela pode ajudar muitas igrejas. Nós hoje temos 42 projetos espalhados em todos os continentes. Uma igreja. Imagina você gerar 10, 15, 20, 30 igrejas como a City Key. Então nós estamos começando a incendiar essas outras igrejas que são agora da Fraternidade Reformada, para que a gente venha a alcançar e fazer a diferença. E tem acontecido uma revolução no mundo. O mundo hoje é bipolar, não no sentido da psicologia, mas o mundo hoje ele está dividido entre grupos que defendem o cristianismo tradicional e grupos que odeiam o cristianismo tradicional. Você percebe até o movimento LGBTQIA+, que se alia ao movimento, por exemplo, do Hamas. Então, às vezes a gente fica alienado dessas coisas, mas existe aqui no Brasil se adquiriu outro nome que eu me esqueci agora. A radicalização, não sei como é que chama,
polarização. E a polarização é um efeito que está registrado na Bíblia. Sim. E o mundo está vivenciando isso. Mas o meio imigrante, por mais impressionante que esteja, está se referindo, está havendo um crescimento muito grande. A gente nota que, por a sua igreja ter bastante imigrantes, a vontade de investir em missões, muitas vezes na localidade de onde os imigrantes são, muitas vezes. E minha pergunta nesse momento é: quais são os projetos que a igreja em Boston teria para o Nordeste brasileiro hoje, que é tão carente? Nós temos 8 projetos já no Nordeste, mas estão mais na região da Bahia, né? E nós temos projetos também no sul da Bahia, mas nós queremos expandir esses projetos para todo o Nordeste. E nossa intenção agora é visitarmos na segunda-feira alguns projetos aqui junto com a Igreja das Graças e Deus, mediante, começarmos uma parceria aqui no Nordeste. Mas nós estamos também começando projetos em Brasília, projetos no Rio de Janeiro, nós estamos começando projetos em Brasília, de parceria e de plantação de igrejas e também projetos sociais. A gente tem investido também em projetos sociais. Então, a ideia nossa é, primeiramente, aqui, a curto prazo, nos 2 próximos anos, ter 3 projetos junto com as graças aqui no interior do Pernambuco. E como o Brasil tem a aprender, os brasileiros teriam a aprender com toda essa cultura cristã vinda de fora? O que é que vocês teriam para ensinar aqui para... Eu tenho mais para aprender. É claro que sempre tem algo para aprender, né? Mas eu acredito que quando você tem alguém que deixou tudo para trás e colocou todos os seus sonhos numa mochila, junto com a sua família, esse cara, ou essa mulher, ou essa família, tem valor. Sim. E o que eu tenho aprendido é que muitos anos nos Estados Unidos, muitos pastores enganaram, roubaram e sugaram de imigrantes. E agora a gente está começando um trabalho em que o imigrante é amado. E a gente está pegando esse cara que lutou, que se sacrificou para ir lá com erros e problemas, pegando essa coragem que ele tem. Tipo quando Deus encontra Gideão no lagar e diz, homem valente, ele estava escondido. Como é que ele é valente, né? E Deus vê nele algo que ninguém vê. Então pega esse imigrante, esse cara que atravessou, muitos deles com problemas, dificuldades. Esse cara tem a nos ensinar que esses imigrantes, eles estão comprometidos demais com a obra. Comprometidos demais com o recurso, com a presença. E isso é assustador. Isso é assustador. É o comprometimento, eu acho que a igreja brasileira... Eu falei isso aqui hoje. Eu acho que a igreja brasileira está passando por um período de catolização. Nós estamos muito próximos de um comportamento católico. A Igreja das Graças é um oásis nesse processo, mas existe um processo de catolização, pastores com vício de cigarro, vício de bebida, se dizendo reformados por aí, pastores com uma série de situações da vida, com postagens que não glorificam o Senhor, parecem padres do século passado, onde a Igreja Católica foi completamente misturada com o mundo. Hoje existe um projeto dentro da Igreja Reformada, em que o mundo, com a sua filosofia, está muito próximo, está muito dentro da igreja. E isso tem sido até romantizado e glamour, a palavra... Tem tanta língua na minha cabeça. Hã? Tem um glamour. Glamouralizado. Uma glamourização disso. E as pessoas até exaltam isso.
E eu acho que é isso que o Ministério do Imigrante tem a falar. É essa volta a que nós sejamos um povo diferente. Sal e luz, um contraste. E há quem diga que muitas vezes, parafraseando Paulo, né, que quando existe muito pecado, há muitas graças também, não é? E eu vejo que tem muitos teólogos hoje que andam paralelo com o pecado, não é? E é justamente isso aí que o senhor está falando, é muito pertinente essa... acho que eu estou falando muito, mas assim, quando você não consegue deixar o pecado, você cria uma doutrina para cuidar dele. D.A. Carson fala que isso é o gatinho que a gente mia debaixo da cama, incomoda no como princípio, mas você gosta do gatinho. Então você começa a colocar um pires de leite pro gatinho. Então, é o cara que diz assim, eu vou separar da minha esposa por qualquer motivo, eu vou casar com a mais nova, porque eu quero uma menina, uma mulher mais nova. Aí ele cria uma doutrina, escreve até livro, para justificar o pecado dele. Gerhard Voss é um escritor fantástico. Ele diz assim, o maior desafio do teólogo e do escritor é se submeter às escrituras. Porque a nossa mente é tão fértil, ela é tão... que a gente corre o risco de ter problemas e justificar o pecado. Só para você ter um dado. Mais de 80% dos pastores que começaram a defender o casamento homossexual na igreja é porque seus filhos assumiram-se homossexual. Então, porque os seus filhos assumiram homossexual, na ideia de amar os filhos, eles minimizaram o pecado da homossexualidade, escreveram um livro sobre isso e entregaram isso para a igreja. Ou seja, na hora de você marcar uma diferença, não, você se uniu ao pecado e até criou uma doutrina para que ele continuasse minimizando a culpa que todo pecado traz. Então eu acho que esse é um grande problema que nós temos que estar alerta em relação a essa questão do pecado. O pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a graça é pedagógica. A Bíblia fala que a graça, ela se manifestou abundante, educando os homens. Ela educa os homens aonde? Na piedade. Então, a graça que não educa, a graça que não me educa, a graça que não me muda, é o que hoje está em voga no Brasil, a hipergraça, né? Ela é falsa. A graça nos muda, a graça nos faz caminhar em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. O senhor citou vários autores aí da literatura cristã, e o que eu noto é que muitos grandes autores estão morrendo. E a gente não tem uma sucessão de novos autores no mesmo nível, no mesmo patamar. Aí eu pergunto ao pastor Fubá no momento agora, o que é que... Isso é bom, é esse mesmo. Esse é o homem. O que é que o senhor acha dessa transição, dessa falta de novos autores, o quanto isso é ruim, e a falta de novas literaturas no meio cristão? Eu acho que tem surgido, paulatinamente tem surgido novos autores. Mas a verdade também é que esses homens que são grandes hoje, eles demoraram muito tempo para se tornarem grandes e se tornarem essa referência. Acho que a gente está numa sociedade muito imediatista. A gente está tendo gente que é rica com 20 anos, o que era uma exceção há 10 anos atrás, 30 anos atrás. Então, hoje a gente quer que pessoas de 20, 30 anos escrevam com profundidade coisas que eles não experimentaram, coisas que eles não discerniram. E esses grandes autores, eles maturaram a fé durante longos períodos, eles escreveram sobre experiências pessoais com Deus profundas e tiveram uma teologia profunda para escrever. Eu acho que paulatinamente Deus está dando uma sucessão de escritores, de teólogos que tem esse cabedal. Mas isso é sucessivo, isso não é uma coisa que é rápido, não. Eu vou fazer uma pergunta para os três agora. Como consumidores de literatura cristã,
que vocês são. Existe alguma temática que vocês sintam falta de não ter ainda no mercado? Alguma coisa que o pessoal tenha medo de falar ainda hoje em dia sobre algum tema em específico? Eu vou dizer o que eu tenho sentido realmente falta. Eu acho que livros que sejam profundos teologicamente. Eu acho que existe muita Coisa rasa, né? ou muita teologia sistemática enlatada que não traz substância, não traz profundidade, termina sendo raso, enquanto seja um material bom, mas é raso. Ou a gente tem muito livro sobre ética. E ética simplesmente determinada, elas não são sobre a profundidade, sobre o que está debaixo da ética, o que forma o comportamento. Então, hoje a gente tem uma série de livros, quando vai tratar de ética, que eles são muito mais de coaching do que de fato Bíblia. Eles são muito mais de regras do que sobre Bíblia. Então, por exemplo, eu acho que uma temática sobre o papel do homem. A gente está aqui no Retiro de Homens, né? O papel real do homem, né? Sem dogmas, mas numa perspectiva bíblica, pegando homens de Deus e trazendo a partir da Bíblia as experiências dele como homens, as lutas que eles tiveram. Acho que falta um negócio desse. Da mesma forma para a mulher, acho que falta muito material sobre educação de crianças, de forma que seja para os pais aprenderem a dinâmica deles como pais a respeito das crianças. Então, que não estou falando aqui de questões comportamentais, eu estou falando sobre a essência, sobre a profundidade do ser humano. Bom, eu estava dando uma aula de pós-graduação num curso que a gente teve na igreja. Era uma pós-graduação em família. E a gente abordou um tema sobre criando filhos no temor do Senhor. E eu fui o mentor dessa disciplina, passei um tempo com a turma trabalhando esse assunto. E eu notei uma necessidade grande dentro dessa área, né? O pastor Sávio falou um pouquinho sobre isso, né? A criação de filhos pautado no coração, observando o aspecto bíblico. Isso. E não na questão comportamental. Isso. A maioria dos pais, eles criam seus filhos pautado numa questão de comportamento. E aí eles acabam empregando, talvez, sem saber, aspecto da própria psicologia moderna. Quando, na verdade, nós deveríamos trabalhar o coração. Então, esse tema me chamou a atenção e eu comecei até a escrever alguma coisa sobre esse aspecto, né? Criando filhos no temor do Senhor. Humberto, a gente quer esse livro, Humberto. A gente quer esse livro. Benção. Eu cresci, minha infância, correndo na rua, brincando de bola, empinando pipa. Coisa que as crianças hoje estão, vamos dizer assim, privadas por conta da insegurança, por conta de várias outras questões sociais que se existe hoje. Como é a realidade nos Estados Unidos da criação de pai com filhos no ambiente cristão, pastor Pedro Lino? É um desafio. Só voltando um pouco o tema sobre a questão da literatura, eu acho que a gente precisava dar mais valor, e não se dá valor, às literaturas que nascem no seio da igreja. Muitas vezes nós estamos dando valor a teóricos. E a teoria, ela tem sempre o seu lugar. Mas eu acho que nós precisamos começar a dar valor a livros que nascem no seio da igreja, que nascem de questões de desafios que nós temos na igreja. Reflexões reais. Reflexões reais da vida. E eu vejo muito que isso é considerado como uma segunda prateleira de livros. Isso. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Então nós precisaríamos trabalhar mais isso. Quanto à questão da criação de filhos nos Estados Unidos, os Estados Unidos, a região que eu moro, é uma região muito estável, muito rica. Você está no Brasil, às vezes o pastor até usa situações de dificuldades, de segurança, como você acabou de falar. Na região que eu estou, isso não existe. As crianças brincam a hora que elas quiserem, o momento que elas quiserem.
Mas o nível ou o alcance do cristianismo nas crianças é muito baixo. Então, qual é o grande desafio? Nós temos 2 grandes desafios. O primeiro desafio é fazer essas pessoas olharem uma necessidade de Deus, que elas têm colocado muito nas questões das drogas. O meu filho, com 8 anos, foi oferecido droga a ele na escola. E foi incentivado, com 10 anos, o professor incentivou o uso de algum tipo de entorpecente. As drogas em Massachusetts são vendidas legalmente. Elas não têm nenhum tipo de restrição. Então, o grande desafio nos Estados Unidos é você trabalhar o coração do seu filho para entender que existem grandes necessidades espirituais, além das necessidades físicas. Esse é o grande desafio. E aí, em segundo lugar, o grande desafio é os pais pararem de idolatrar os filhos. E esse é um grande problema nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, agora, no meu voo, que eu iria pegar de Nova York, de Boston para Nova York, um pai comprou 2 poltronas para cada filho, porque os filhos não queriam ir do lado de ninguém. É só uma amostra da idolatria dos filhos. E isso provoca crianças extremamente mimadas. E o nível de suicídio nos Estados Unidos, dentro da igreja, é muito alto. Então esses são 2 grandes desafios. Fazer os nossos filhos entender que há necessidades espirituais relevantes dentro do coração e fazer os pais entenderem que o motivo do casamento principal não são os filhos. A razão da existência principal é uma razão também, mas não é a principal. A principal está pautada em glorificar o nosso Senhor Jesus através das nossas vidas. Então, esse é o grande desafio. Pais que idolatram filhos constantemente. Uma pergunta para o pastor Humberto. Pegando o pano de fundo desse acampamento, não é? Que mensagem o senhor traria para os acampantes sobre criação de filhos? O que fazer para a gente não cair nesses erros que a gente vê na sociedade hoje em dia? Bom, tem uma teoria de Skinner chamada condicionamento. Os pais involuntariamente acabam criando os seus filhos pautado numa ideia de compensação por aquilo que eles fazem. Tipo assim, o aluno, a criança passou de ano, ele vai e oferece um presente. Ou então o menino forrou a cama ao levantar. O pai vai dar uma espécie de brinde. Isso é um condicionamento. Skinner praticou muito isso. Nós não devemos seguir esse viés porque essas coisas, elas dizem respeito à obrigação. É a obrigação da criança fazer essas coisas. Quando a gente compensa elas, quando nós as compensamos por aquilo que ela deveria fazer, nós estamos, na verdade, indo num viés contrário àquilo que Deus ordena. Então, esse acampamento agora de homens, essa questão da masculinidade, nós ouvimos isso na pregação ontem, hoje pela manhã, esse posicionamento do homem em relação a assumir uma postura de Deus, a assumir a responsabilidade que Deus lhe confiou. Uma outra questão dentro desse aspecto é que alguns pais imaginam que a criação dos filhos é algo ad eterno, mas criar filhos tem um prazo de validade. Ou seja, chega um determinado momento na vida que os filhos nem precisam mais obedecer aos pais. Eles só precisam respeitar e considerar os pais como a palavra de Deus ensina. Isso. Mas existem pais que infantilizam os seus filhos e vão postergando essa questão da independência, de mostrar o errado e tentam abraçar a questão da própria identidade do filho, querendo que o filho faça aquilo que ele é. Aí só faz produzir peso, angústia, dissabor. É por isso que muitos adolescentes estão adoecidos. Depressão, ansiedade, muitos falando em suicídio, é por conta desse aspecto. Então esse acampamento aqui, ele objetiva também esse reposicionamento do coração. É um resgate, uma bênção de Deus. Eu creio que há um mês e pouco, em uma das suas pregações, pastor Fubá, o senhor falou que
quando foi nascer o seu filho, o senhor pediu a Deus uma coisa só, que era que ele amasse a Deus acima de tudo. Isso. E como esse amor a Deus acima de tudo ajuda o cristão a não perder a sua identidade. A pessoa que conhece a salvação em Cristo Jesus, que reconhece o que ele, Deus, fez para ter você como sendo agora amigo dele, a pessoa é invadida por um amor. Ela é persuadida a entender que é amada de verdade. Isso faz a pessoa viver a partir do amor. Ela não vive mais a partir de imposições ou de regras, ou de comportamentos, ou de máscaras. Ela vive regida a partir do que Deus fez nela, da obra de Cristo. E isso é paixão. Isso é amar a Deus. É você viver a vida a partir do amor que você tem por Ele. Quando a gente ama de verdade uma pessoa, a gente enobrece essa pessoa, a gente honra essa pessoa, a gente quer saber quais são os gostos, quais são as vontades da pessoa. A gente vive para ela. Se a gente ama a Deus de verdade, Deus passa a ser o centro da vida da gente. Então, eu sempre fiz essa oração, mesmo antes de ter filhos, a respeito dos filhos que porventura Deus me desse. Graças a Deus Ele me deu 2 filhos. Senhor, que meus filhos te amem mais que tudo. Essa até hoje é a minha oração, né? Mas eu faço também essa oração pelos membros da igreja. Faço essa oração pelos líderes da igreja. Faço essa oração pela minha esposa. Faço essa oração por mim mesmo. Que a gente ame. Porque isso reorienta, reorganiza a vida como um todo. Pastor Pedro Lino, o senhor falou que muitas crianças e adolescentes estão mergulhadas nas drogas no seu meio. Que mensagem o senhor traria para um pai que está com seu filho no momento mergulhado nas drogas? Que mensagem o senhor traria para um pai desesperado nesse momento? Se você olhar a parábola do perdido, ela está dividida em 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola dos filhos perdidos. Aquele texto é uma parábola só. Hoje os teólogos já definiram que não são 3 parábolas, mas é uma parábola, a parábola do perdido. E naquela situação você tem o perdido, que é alguém que é cristão, estava na casa do pai e foi embora e torrou os bens com meretrizes, com bebidas, provavelmente também com drogas. O que é que a gente faz? Eu acho que o pai tem que orar. Isso. O pai precisa parar de ser um problema a mais. Porque a droga do filho já é um problema, as situações e as lutas que ele tem já é um problema. O pai não pode ser o terceiro problema ou o quarto. O pai precisa ser uma solução. E a solução significa muita oração. Como aquele pai orou. Orou todos os dias. E quando o filho apareceu, ele foi o primeiro a ver que ele estava voltando. Então, quando você tem um pai nessa situação, a primeira coisa, é claro que cada caso é um caso e precisa ser examinado com detalhes. Mas o princípio maior é o princípio da oração. De colocar diante de Deus aquela situação constantemente. De incessantemente orar para que o filho volte para casa. Porque se você olhar ali os perdidos, você vai ter uma série de como buscar certos perdidos. A ovelha perdida, como é que você busca? Você tem que buscar ela, né? Eu tenho até um sermão que são os 4 tipos de perdidos. O primeiro perdido é a ovelha perdida. É aquele que sabe que está perdido, mas não sabe voltar. Então ela sabe que ela está perdida. Mas como é que eu volto se eu estou ferida? Então o pastor tem que ir lá e buscar. Tem gente que você tem que ir atrás e buscar e botar nas costas. Aí você tem a dracma perdida. Só que a dracma perdida não tem consciência. A dracma perdida não sabe que está perdida e nem sabe voltar. Porque uma dracma, uma moeda, né, que compõe um colar de 10 moedas, ela não sabe, ela não tem consciência. Então como é que você busca um cara
que não sabe que está perdido nem sabe voltar, que é o ateu. Você tem que limpar a sua casa. Como é que a igreja alcança ateus? Ela alcança ateus quando ela vive um evangelho potente na vida, testemunho. Então o que é que a mulher faz? Ela limpa a casa, acende a luz e busca incessantemente pela moeda. E ela acha. Então como é que você busca esse perdido? Como é que você busca o ateu, o cientista? Eu, por exemplo, eu tenho formação em física e matemática. Eu conheço o meio de pessoas, eu faço parte de comunidades de matemática e física acadêmicos. E como é que você conquista esses caras? Com testemunho. Aí você tem o filho mais novo da parábola que a gente conhece como parábola do filho pródigo. Como é que a gente busca ele? Ele foi atrás dele? Ele foi lá nas terras? Não. O que o texto deixa claro, ele ficou em casa orando. Ficou em casa, porque quando o filho aparece, ele é o primeiro a aparecer. É o sinal de cada pai aqui, quando tem um filho, quando o meu filho sai, quando o seu filho sai, você fica esperando ele voltar, vai para uma situação, vai para uma viagem. Então, ele não foi atrás do filho. Por quê? Porque o filho sabia voltar para casa e sabia que estava perdido. E ele chega o momento que ele fala o quê? Levantar-me-ei, irei com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei. Agora, o último perdido é o pior, que é o filho mais velho. Ele não sabe que está perdido, mas ele sabe voltar para casa. Você vendo quando ele chega, escuta, ele está voltando do campo para casa. E ele escuta uma festa. E ele está revoltado. Ou seja, ele não sabia que ele estava perdido também. Mas ele sabia voltar. Esse é o hipócrita. Esse é o fariseu. A gente tem um discurso de voltar para casa na ponta da língua. Mas a gente mesmo está perdido. Porque aquilo que o pastor Sábio sempre fala é uma questão de essência. É uma questão de se encontrar com Jesus Cristo. Não é uma questão de uma série de mandamentos sobre mandamentos. É uma questão de um encontro com alguém que mudou a minha vida. Mudou a minha essência. E que pela graça agora me faz caminhar em direção a Deus. Então, como é que eu daria uma mensagem para um pai? Depende. Se o filho dele já foi crente, frequentou a igreja, conhece a palavra, orar. Orar e deixar as portas de casa arreganhadas. Ter paciência para dar um banho num filho drogado, vomitado, bota ele para dormir no seu quarto, cuidar dele, amá-lo, sem deixar de dizer a verdade com amor, mas sobretudo não sendo mais um problema para o seu filho, mas solução. Lá em Boston tem um lugar que chama Boston Medical Center, que tem mais de 200 ou 300 drogados zumbis por dia. O governo dá droga para eles. E eu já busquei 2 a 3 filhos de crentes lá. E pela graça de Deus eles estão sendo restaurados. Mas a oração, e deixa a porta de casa aberta, não seja mais um problema para o seu filho, mas parte da solução. Amém. Eu queria fazer uma pergunta agora para o pastor Humberto. Qual é a expectativa e frutos que a Igreja Presbiteriana das Graças espera ter com esse acampamento de homens esse ano? Bom, eu acho que os frutos já estão aí, né? Já estão acontecendo, né? Corações quebrantados, né? Nós já tivemos essas experiências aqui, nas conversas, nos cultos, nas brincadeiras. A gente sente o tempo todo a presença do Espírito Santo. Sim. E a gente tem a expectativa de voltar para casa com o coração completamente transformado. Não pelo poder humano, mas pela presença majestosa do Espírito Santo aqui. Eu conversava com um grupo ali pela manhã e eu dizia para eles, para a gente voltar com esse coração assim, disposto a ter uma amizade mais profunda com o Senhor, a conhecê-lo mais, através da Escritura, através de uma vida piedosa. Então essa é a minha expectativa, né? E eu sei que Deus já está fazendo isso. Sim. Eu vi que no site do SPN está aberto inscrições para futuros pastores. Que mensagem o senhor daria para essas pessoas que buscam o sagrado ministério? Tem certeza? Tem certeza? A minha pergunta é, você tem certeza que é Deus que está lhe chamando? O ministério sagrado, ele é uma vocação muito nobre.
mas ela é uma vocação muito difícil. E eu não recomendo ninguém entrar no ministério de ser pastor sem ter de fato um chamado divino, porque você não se sustenta no ministério se você não tiver um chamado divino. Quem lhe sustenta no ministério é Deus, porque a obra que você tem para fazer e as lutas que você tem não são de ordens materiais, não são de ordens humanas, é espiritual. E se Deus não estiver por trás disso e à frente disso, você não se sustenta, você sucumbe mesmo. Não é à toa que a gente encontra tanta gente que sucumbe no ministério. É pessoa com boa intenção, que olhou para o ministério, se encantou com o ministério e confundiu vocação de Deus com desejos humanos. E sucumbiu. Então, não existe herói no ministério pastoral, no ministério da palavra. Existem vocacionados por Deus que Deus simplesmente resolveu sustentá-los e guardá-los até o fim. Então, minha palavra para quem entende que é vocacionado é: rapaz, afira isso diante de Deus, de verdade. E lá na igreja, quando alguém diz que é vocacionado, o conselho põe essa pessoa à prova por pelo menos 1 ano, para que a pessoa veja se é isso mesmo e para que o próprio conselho da igreja também veja se a pessoa realmente tem vocação, tem esse chamado, para a pessoa não entrar. Claro que a gente pode errar, mas para ela não entrar lá iludida, enganada. E depois, durante o processo do seminário, o processo também será avaliado. Isso não quer dizer que a pessoa estando lá já está debaixo dessa certeza de vocação, mas haverá avaliações para saber se a pessoa realmente tem esse chamado. Não foram raras as vezes que eu chamei, né, pessoas que estavam no ministério ou estavam no seminário para dizer para eles que se não houvesse uma mudança naquelas situações que eles estavam vivendo, a gente não recomendaria que a pessoa continuasse naquela jornada, porque ela estava se iludindo, né, se não houvesse uma mudança. Então, eu acho que é isso, não é? Não é glamour, por mais que pareça que é, né? Não é status. É uma jornada com Deus bem profunda, bem definidora. É a maior bênção que você pode receber, é o privilégio de você servir a Deus naquilo que Ele considera como sendo a coisa mais nobre que tem na terra, que é a igreja dele, a noiva dele. Mas, por outro lado, é um trabalho sobre-humano. É um trabalho espiritual. Na sua igreja, pastor Pedro Lino, como é a questão da formação de novos pastores? Como é que a igreja vê essa temática? A gente faz tudo para não acontecer. As palavras do pastor Sávio, é isso mesmo. Eu olho a minha caminhada e talvez os pastores aqui, e às vezes a gente pergunta como é que a gente chegou até aqui. Como é que a gente passou por tanta coisa, por tanta situação. O que nós fazemos hoje é mostrar dificuldades, mas ao mesmo tempo incentivar. Eu tenho um filho meu que faz medicina e ele quer ser médico e está estudando em uma universidade bem difícil. E tem um outro filho meu que tem notas melhores do que ele e chegou um dia para mim e falou assim: pai, eu quero ser pastor. E isso para nós pastores, pelo menos para mim, é uma alegria. Saber que o meu filho quer ser pastor. Ele estava no médico, passando por um exame de rotina e o médico brincou com ele e falou: você quer ser o quê? Qual que é que você quer ser, né? O que é que você, qual é a sua, o que é que você quer se formar em quê? Ele falou: eu quero ser pastor. Mas qual é a sua inspiração para você ser pastor? O doutor não sabia que eu era pastor. E ele respondeu, ele estava atrás da cortina, ele falou: meu pai. Aí eu fui conversando com ele no carro. Eu falei: meu filho, é um peso. Isso que o pastor Fubá falou aqui agora quem não tem chamado não aguenta esse peso, não. Mas todo ministério
fiel provoca outros ministérios. Provoca. Todo ministério fiel na história da igreja, gente que ser pastor também. Nesse bojo veio um monte que não era para ser, veio. Mas veio também alguns que eram. Então, na nossa igreja tem surgido já 4 pastores. 2 já estão terminando o seminário. E nós temos mais, eu acho, mais 4 ou 5 adolescentes e jovens que querem ser pastor. Nós tratamos o caso com muita maturidade, orientamos, fazemos averiguações para que aquela pessoa não vá por um caminho que não seja o que Deus quer para ela. Porque há muito emocionalismo. Há muito glamour, romantização, né? desse processo. E é algo que é uma vocação. É uma vocation. É uma vocação que pressupõe muitas vezes sofrimento. Muitos pastores coaching hoje que a gente vê, né, que só pregam em cima de autoestima e da pessoa, isso fica muito evidenciado, né? Essa questão do... Fica. Agora, assim, a maioria deles estão sendo desmascarados. E vão ser mais ainda. O ministério vai tratar de cuidar e de expurgar aqueles que são infiéis, ou aqueles que não são chamados para aquilo. A vocation é um peso. Como eu falei aqui, o pastor também falou. O ministério é um peso. É uma honra ser servo do Senhor, mas é um peso. E assim, eu nunca quis ser pastor. Eu tinha um presbítero da minha igreja, chama meu primo da minha mãe, chama Hamilton. O reverendo Humberto conheceu. Eu um dia fiz uma peça, ele falou, você vai ser pastor. Fiz uma peça teatral, discursei na igreja. Ele falou, você vai ser pastor. Eu falei, não vou ser nunca pastor. E assim, às vezes, você olhar na Bíblia, a maioria dos homens de Deus, eles queriam servir a Deus, mas eles não queriam talvez o ministério que Deus estava apresentando, no caso como Moisés. Porque sabia onde eles estavam entrando. Não há recompensas muitas vezes, não há aplausos, porque o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. E isso é um problema. Porque o que aconteceu com os profetas fiéis da igreja? Os profetas fiéis da igreja foram mortos pela igreja. Os profetas fiéis da igreja foram mortos pela igreja. Então, assim, o ministério é um desafio, é um chamado de Deus. E se a gente vê que Deus está chamando alguém, vamos cuidando devagar, mas tratando muito de tirar o emocionalismo, a glamorização, né, o romantismo, e colocando sempre os pés no chão. Eu tive uma conversa com o meu seminarista, que é o Marcelo, que está se formando, e ele falou para mim assim, rapaz, eu pensei que eu ia ter um salário muito bom esse ano. Eu falei, você já tem um salário bom. Aí eu lembrei do reverendo Humberto para ele, que eu provavelmente ia rever o reverendo Humberto. Em 5 anos de seminário, o único pastor que me deu R$100 foi o reverendo Humberto. Eu nunca encontrei assim um abraço, assim, olha, que coisa boa. Mas o único pastor que acolheu, ele estava recém-chegado do seminário, e que cuidava realmente dos seus seminaristas, o reverendo Humberto. E você não vai ver muito disso por aí. E eu falei para ele, você tem certeza do que você quer? É um menino muito, muito cheio de dons, talentos. E ele falou, não, pastor, eu quero. Eu quero apresentar o meu ministério diante de Deus. Então, a gente tem que ir cuidando dessa forma para que os que são chamados realmente recebam o apoio necessário e a caminhada, e os que não são, desistam. Porque Martin Lloyd Jones diz uma coisa muito legal. Ele diz que se a sua fé tem que ser provada e reprovada, que seja o mais rápido possível, para você não atrapalhar a igreja. Vida de seminarista não é fácil, né, pastor? Não é fácil.
os falsos, eles sempre estiveram presentes na caminhada da igreja. Sim. Quando a gente observa ali as cartas de João, de Pedro, a gente já percebe ali o enfrentamento de pessoas que se diziam ser, mas que não eram. Eu acho que a igreja convivendo com essas coisas que nós temos hoje, nós temos verdadeiras aberrações no mundo teológico. Sim. E serve até de piada para muitas pessoas. Essas coisas estão expostas aí na internet para todo mundo ver. Mas Deus tem o remanescente fiel. Deus tem aqueles pastores sérios, homens que foram chamados por Ele, direcionados por Ele. E essas pessoas amam ao Senhor e querem servir ao Senhor. Então eles estão aí. Eles foram chamados por Deus, estão nesse encaminhamento, né, servindo ao Senhor com integridade de vida de todo o coração. Então nós havemos de perceber isso também. Eu não concordo muito quando a gente tem aquela ideia de que o ministério pastoral é algo debaixo de, como se a gente estivesse numa prensa, num sofrimento exagerado. E essa perspectiva, às vezes, ela faz brotar na mente e na visão de muitas pessoas da igreja uma espécie de ver o pastor como coitadinho. E pastores que gostam, às vezes, de ficar nessa posição, de se verem como alguém que são jogado ali numa espécie de canto, mas não é isso. Como os irmãos falaram aqui, é um chamado nobre. A Bíblia diz que se alguém almeja ao episcopado, excelente obra almeja. Eu falo isso de mim, né? Eu não aceitaria uma outra função na minha vida, por mais glamurosa que fosse, por mais cheia de recursos que tivesse, né? Eu sou pastor por vocação, eu amo ser isso. Eu gosto de ser isso e sinto de Deus que é isso mesmo. Mas não vejo a minha vida como aquela espécie de um pastor em sofrimento. Eu acho que as agruras que a gente enfrenta, elas fazem parte da caminhada e nos tornam mais parecidos com o nosso mestre, com Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o pastor dos pastores. Hoje a gente está com a plateia e agradeço a presença de todos e queria abrir a palavra se alguém quiser fazer alguma pergunta para algum dos pastores. Não se acanhe não, pessoal. Espero que seja fácil, né? Boa tarde, meu nome é Gileade. Eu queria fazer uma pergunta para os três pastores, que nesse processo de catolização, né, do protestantismo, que é uma certa abertura moral para comportamentos pecaminosos e mundanos irem entrando na igreja. Como é que a liturgia ela pode ser uma ferramenta, né, que traga o cristão a ter um sentimento de buscar a santificação, de querer abrir mão desses comportamentos mundanos e a liturgia ela ser essa ferramenta que faça o cristão ele querer ter uma vida cristã. Obrigado, viu, meu querido? Eu não sei se eu consegui entender muito bem a pergunta, mas é difícil a gente pegar e querer tratar uma questão que é muito mais profunda do que comportamental e tratar a partir de um aspecto que é muito só prático, porque a liturgia é um aspecto só prático do culto. É só a maneira como a coisa vai funcionar. Então, seria, a meu ver, um reducionismo a gente querer tratar de uma coisa que é tão profunda, que não é só comportamental, mas é, de fato, a falta de paixão por Deus, a falta de conhecer a palavra, conhecer a obra da salvação, que isso é o nominalismo, essa catolização que tem acontecido no meio evangélico. E quando a gente está falando da catolização é porque no passado muitos católicos eram só nominais, né? E hoje tem muitos crentes que são só nominais, justamente pelo fato de que o evangelho parece que não entrou, né? Então, se eu pudesse dizer assim, a respeito da liturgia não, mas a respeito da pregação sim, dentro do culto, a pregação que não traz a mensagem da cruz de forma fiel, ela
colabora com a ideia do nominalismo, porque as pessoas vão para ter o quê no culto? Uma sensação, uma emoção, ou talvez para um desencargo de consciência. Isso gera nominalismo. Mas quando no culto a palavra é exposta, o evangelho é pregado com fidelidade, a obra de Cristo ela está no centro e leva as pessoas à contrição, a compromisso, a rever a sua própria postura. Então o culto termina sendo uma grande ferramenta através da pregação para trazer de volta a pessoa para Deus, ou pelo menos a pessoa sair lá com uma crise, uma crise de consciência. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Né? Não sei se era isso. Era isso? Então tá bom. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Deixa eu só dar um pitaco aqui. Uma coisa muito boa para confrontar essa catolização é a questão do discipulado. O discipulado é importante. Como o pastor Fubá falou, pode falar Fubá, né? Pode, claro, né? Claro, né? Reverentíssimo Fubá. É a questão do discipulado. Porque o discipulado sério, ele promove uma mudança profunda nas pessoas. E a liturgia é o resultado de uma série de situações, não é o princípio, nem o subministrador das coisas. Então, assim, eu acredito que o discipulado seja uma porta interessante e eu acho que a grande diferença de igrejas sadias, sãs, para igrejas enfermas é o discipulado. Verdade. É verdade. Só dando um pitaco também, antes de eu acho que essa questão da busca da santidade em si há de ter um limite. No afã de buscar uma vida santa, nós corremos o sério risco de seguir pelo caminho do mérito. Então, muitos acabam achando que a santidade ou a santificação é algo humano, é algo do homem. E logo, quando se caminha por esse viés, se descobre que o homem não é capaz de produzir a santidade, de viver em santidade. Ao contrário, eu acho que essa perspectiva da busca da santidade em si, ela deve se dar no campo de uma entrega total da nossa vida ao Senhor. Isso. E através do poder do Espírito Santo, ele vai resgatando o nosso coração em um processo dia após dia. Isso. Algo que é dele e não nosso. Se a gente seguir na estrada de buscar santificação, nós acabamos por fazer algo a partir da nossa própria força. E logo perceberemos que não conseguimos. É isso. E aí a gente vive a culpa todos os dias por não conseguir algo que que achamos que deveríamos conseguir. Isso é algo de Deus. Deus está preparando a sua igreja, a sua noiva. Boa tarde, meu nome é Gessé e eu quero fazer duas perguntas aqui. Uma para o pastor Pedrolino e uma para os três. Bom, eu conheço meus pastores, Fubá e o pastor Humberto. O pastor Pedrolino estou conhecendo agora. A minha pergunta para o pastor Pedrolino é baseado na ministração que o pastor trouxe. Nós sabemos que a gente vive hoje numa sociedade que tem vindo muito forte o feminismo para o nosso meio. E como homem, como o senhor chamou ali, a gente a ser homem em nossas casas, eu gostaria de perguntar, não só para mim, sou casado há quase 40 anos já, mas a gente vê isso entrar sutilmente por redes sociais, reportagem, política, tanta coisa, às vezes na mente das nossas esposas. Que conselho o senhor daria para nós homens nisso, né? Porque eu sei que tem acontecido também com jovens casais, né? Moças que saem das universidades. Isso é uma coisa que sutilmente, mesmo ela tendo ministração da palavra de Deus, sabendo como esposa, mas vai num salão de beleza, escuta uma coisa aqui, uma coisa ali, querendo ou não, o diabo, ele lança essa semente, né? E a outra pergunta para os três, vocês falaram muito da vocação,
E eu ouvi ele falar do currículo dele, e conheço aqui os meus pastores. Eu sei que vocês, em qualquer outra profissão que vocês estivessem exercendo, vocês estariam muito bem, eu digo economicamente, né, com as famílias de vocês. O que vocês diriam para um pastor recém-formado que de repente volta com esse sentimento, mesmo sabendo que tem a vocação, mas sentindo o peso, essa carga? O que vocês diriam para ele para ele se manter ali firme naquilo, que eu sei que realmente é muito pesado levar esse ministério? Quanto à sua resposta, é o seguinte. Eu trabalho hoje, permita-me usar aqui o pronome pessoal, eu trabalho hoje com 30 casais dentro da igreja. Eu trabalho muito com discipulado. Então, não existe outro caminho do que você não parar para ensinar as pessoas o que está na Escritura. Então, hoje eu não faço mais casamentos que eu não dei o discipulado. Eu parei com esse negócio. Ah, pastor, vocês querem convidar o senhor para fazer o nosso casamento. Eu falei, muito obrigado. Por que o senhor não vai fazer o nosso casamento? Que não é fazer, né? É a bênção matrimonial. Porque eu não discipulei vocês. E eu não sei quem discipulou. Mas se é, por exemplo, um casal que o reverendo Humberto discipulou, o reverendo Sávio discipulou, aí sim. Não vejo como saudável fazer casamentos hoje sem discipulado. Então, o que é que mudou a minha vida nos Estados Unidos? Eu me entreguei ao meu trabalho. Então, por vez, eu discipulo 30 casais. 30 casais. Filhos, eu saio de casa às 5 horas da manhã, retorno 5 horas da tarde, e às vezes eu retorno à noite. Onde eu estou discipulando é um schedule feito pelo meu secretário, que eu discipulo casais. E isso é como você extirpar um câncer, principalmente do coração das mulheres e dos homens. Porque o que está aí é cômodo para nós, e o que está aí é um falso empoderamento das mulheres. Então eu não quero dar spoiler, porque é o que eu vou pregar hoje. Eu falei agora sobre o homem e Deus, e eu vou falar sobre o homem e sua casa. Eu tinha falado para o pastor Fubá que eu ia falar. Então eu falei sobre o alicerce hoje pela manhã, e agora eu vou falar sobre as colunas. Não vai dar tempo de falar sobre o acabamento, porque eram 3 palestras, não vai dar tempo. Mas eu vou tocar nesse tema. Então não existe outra saída sem o discipulado. Por isso que pastores que trabalham muito e são fiéis precisam ser valorizados. E olha que eu conheço muitos pastores, de muitas ordens, que é muito bom para pregar, muito bom no púlpito, muito bom para falar, mas a família está destruída, os filhos estão destruídos, a mulher nem vai na igreja, tem culto da semana, não vai. A mulher não tem prazer de ouvir o marido. Hoje eu faço assessment de várias pessoas para várias instituições. Redeemer, instituições da IPB. Eu faço assessment. O que é um assessment? É um tipo de prova que você identifica se o cara é um missionário ou não e qual é a área que ele vai atuar. Ou se ele tem um chamado ou não. E você faz o assessment hoje com a esposa. E hoje a maioria dos assessments estão sendo negados por causa da esposa. Porque quem toma as rédeas da casa não é o marido, é a esposa. E isso é assustador. E isso começa no namoro, começa no relacionamento. Então precisamos discipular as pessoas e colocar os pingos nos is, de acordo com a palavra de Deus, para que os nossos casamentos sejam mais saudáveis. Bom, a respeito da segunda pergunta que o Gessé fez, que palavra dá para uma pessoa que está começando o ministério? Eu diria que tenha paciência. Tenha paciência, porque esse será um processo de vida toda. Ele não é uma coisa que você nasce pronto, por mais que você tenha feito curso, tenha se aperfeiçoado.
A verdade é que o ministério pastoral, ele é um processo de aperfeiçoamento até a morte. Você, quando é chamado para ser pastor, é para Jesus, o verdadeiro pastor, ser visto pela igreja. Quando a igreja vê você como pastor, ela está vendo Jesus. Ela não está vendo você. E a gente aprender que a igreja está vendo Jesus e não a gente é um processo demorado. Porque a igreja confunde a gente com Jesus e a gente termina achando que a gente é Jesus. Então, diria para um pastor novo, tenha paciência, tenha calma, as coisas vão acontecendo à medida que Deus vai trabalhando em você. Se concentre em ser aprovado a cada prova. A cada coisa que Deus for dando, passo a passo, concentre-se em ser aprovado aos olhos dele. E você vai progredir, você vai crescer. Deus vai fazer você crescer. O chamado ministerial é um chamado para crescimento pessoal, ministerial, familiar, que abençoa muitas pessoas. Então, tenha paciência, você vai crescer. Essa é a minha palavra. Eu diria duas questões a um pastor que está chegando no ministério. Primeiramente, ande com Deus, uma vida piedosa com o Senhor. E segundo, ande com homens de Deus, pessoas experimentadas. Talvez falando de uma questão pessoal, no início do meu ministério, né, me faltou esse discernimento. E a gente acaba pagando um preço. Quando você tem homens de Deus, pessoas que amam ao Senhor, pessoas piedosas, isso influencia demais a nossa vida. Então, eu acho que essas duas premissas, essas duas perspectivas de andar com o Senhor e andar sempre junto, ou ter pessoas de Deus como conselheiros, é algo maravilhoso para o início do ministério. Eu queria franquear a palavra agora para os senhores, para fazer os agradecimentos finais e a mensagem final, para a gente encerrar o podcast por hoje. Começa comigo? Bom, é verdade, acho que eu sou o mais velho aqui. Eu queria então agradecer, Emanuel, por ter essa oportunidade aqui no Café Impresso, né? A gente poder compartilhar um pouquinho sobre a nossa jornada, também sobre esse retiro. É um privilégio a gente poder fazer isso. Queria estimular a quem for vocacionado, quem se sentir vocacionado, a buscar a Deus. Senhor, o Senhor tem isso para mim mesmo. E a gente se dispõe a tentar lhe ajudar a caminhar nessa direção, para que você possa caminhar bem, né? E a você que não é vocacionado para ser pastor, você também é vocacionado por Deus para servi-lo e para viver para Ele. Então, pode ser que você não seja pastor, mas você certamente é um servo do Senhor que Ele quer usar. Então, fica firme no Senhor. Essas são as minhas palavras aqui. Deus abençoe muito você. Quer a vez, Pedro? Em 1960 surgiu um autor muito importante chamado Jay Adams. Ele surgiu num cenário assim onde o aconselhamento bíblico ele estava sendo tomado pelos profissionais da área da psicologia. Ele lançou esse livro exatamente com esse sonho de fazer um resgate. Eu quero aconselhar você ou orientar você, dizendo que nós estamos vivendo nesse mundo polarizado, esse mundo sendo possuído e tomado pelas trevas, mas o caminho nosso é o caminho das Escrituras, é o caminho do Senhor, é o caminho de Deus, é voltar o nosso coração para Deus. Eu acho que isso fará toda a diferença. Eu quero parabenizar a Manuel aqui por esse podcast, né, o Café Impresso, uma bênção, e que venham outros, né, para a gente refletir, de repente levar uma palavra ao nosso coração e ao das pessoas que nos ouvem. Deus abençoe. A mensagem que eu deixo é o texto bíblico que diz: o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Esse texto fez muito sentido para mim. Eu era pastor de uma igreja muito grande. Eu era presidente do sínodo, um dos maiores sínodos do Brasil. Muito jovem.
presidente do presbitério, muito jovem. Pregava e as pessoas me aplaudiam. Pregavam e as pessoas iam ali e falavam: que mensagem, falou isso ao meu coração. E como eu disse aqui, a vaidade entrou no meu coração. E isso foi muito doído. E ela entrou sorrateiramente, maquiada de frases de efeito para a glória de Deus. Deus é maravilhoso. É Deus, irmão, não sou eu. Mas no meu coração eu sabia que eu estava fazendo para mim mesmo. E aquele ministério teve muitas complicações. E eu sentei num sol escaldante, numa cidade de Minas Gerais, vendo o que toda a minha vaidade tinha feito. E eu perguntei ao Senhor, gritando no meio da rua: o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer de mim? E a resposta foi esse texto de Corinto. O que eu quero dos dispenseiros da graça é que eles sejam encontrados fiéis. Não é aplauso. Não é buscar o elogio. É a fidelidade. É descer de um púlpito. E aqui os pastores sabem o que é isso. É descer do púlpito e saber que você pregou a palavra de Deus. Que você está ali porque você quer a glória do Senhor Jesus. Não há nada que se compare a isso. Não há dinheiro, não há glória que se compare chegar no final da vida e falar assim: eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. E agora a coroa da justiça me está preparada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam o Senhor. Essa mensagem tem aquecido o meu coração. E toda vez agora que eu subo do púlpito, a minha oração: Senhor, permita-me que eu seja fiel. Amém. Permita-me que eu seja fiel, porque se alguma coisa sobrar para mim aqui, eu vou atrapalhar. Apesar de mim, permita que eu seja fiel. Então, essa é a mensagem para os que estão começando. Seja fiel. Busque ser fiel. E Deus vai abençoar o seu ministério e você vai colher os frutos de um ministério fiel, aonde o seu coração vai estar livre de todo e qualquer peso e toda e qualquer acusação. Amém. Fubá, para encerrar, onde é que a gente pode estar adquirindo o livro Integridade Perdida? Bom, pode ir lá na igreja, na secretaria da igreja. Nos dias de domingo a gente tem uma livraria lá que funciona também. Então pode ser através do livro físico, assim, né? Ele também está no Amazon, né? Então se quiser procurar lá no Amazon, Integridade Perdida, você também vai conseguir comprar pelo Amazon, né? Pelo Kindle também. Então é isso. E obrigado, Emanuel, pela oportunidade. Eu que agradeço. Quero fazer um agradecimento também especial ao Felipe, que fez a nossa nova vinheta do canal. Agradecer também para o Christian, que sempre está aí nos acompanhando. Agradecer a todos vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Sigam aí o canal, orem por nós. E é isso aí. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Café impresso é o encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim. Cada palavra um sabor pra degustar. Podcast que abraça quem quer conversar. Podcast que abraça quem quer conversar. Podcast que abraça quem quer conversar.